Meu filho veio me contar rindo que ele tava traindo a esposa dele. Mas eu acho que ele sinceramente esqueceu a mãe que ele tem. E principalmente o que o pai dele fez com a mãe que ele tem. Meu filho saiu de casa muito novo. Ele casou com 17 anos. E eu falei pra ele, falei, filho, namora. Vocês estão muito jovens pra poder casar. E vocês vão enjoar um da cara do outro, porque foi o que aconteceu com seu pai, né? O que o seu pai fez comigo. Eu sempre falei pra ele isso. Falei pra ela também. Era uma menina muito boazinha, uma menina que eu conhecia. E eu falei, gente, vocês têm liberdade pra namorar, vocês estão novos. Eu não proíbo nada, você pode dormir aqui em casa. Os seus pais também não proíbem. A gente simplesmente não vê motivo pra eles casarem. Mas jovem, né? Quando bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Eu quero ir morar com meu marido, meu futuro marido, não sei o que. A gente não segurou, né? Deixou eles casarem, a gente começou a planejar tudo. E quando eles tinham 18 anos, eles casaram. Porque eles decidiram com 17,5 e com 18 eles já tinham casado e ido morar juntos. Passaram-se 10 anos, eles tiveram um filho. E eu achei que eu tinha errado na minha previsão, né? Porque o jeito que eles se gostavam era lindo. Meu filho era um marido maravilhoso, graças a Deus, do jeito que eu eduquei ele. E a minha nora, ela era maravilhosa. Ela era uma menina incrível, todo mundo gostava dela, a gente não tinha problema nenhum familiar, nossa família era tudo unida, sempre se reunia no fim de semana e tudo assim, incrível. Eu tinha um netinho, era tudo lindo. Tinha se passado 10 anos, meu filho com 28 anos, eu já tava com meus quase 60. Numa sexta-feira, ele me chega lá em casa, rindo, né, muito contente. Eu não sabia de nenhum tipo de crise no relacionamento deles ou que tava acontecendo qualquer coisa de errado. Eu tava fazendo o almoço e aí ele chegou rindo. Mãe, preciso te contar um negócio. Eu achei até que ele ia dizer que a minha nora tava grávida de novo. Eu falei, claro, filho, fala. Aí ele começou a falar. Ele falou, lembra que você falou pra eu não casar cedo, porque eu ia acabar enjoando da cara da minha esposa e ela da minha cara? Então, aconteceu. E eu falei, filho, eu achei que ele tava falando só que, né, que o casamento tava em crise, porque é normal, após um tempo, o casamento entrar em crise. E eu comecei a dar o meu conselho antes de deixar ele terminar. Eu falei, filho, isso é normal, um casamento longo, né? Vocês têm um filho, o casamento já tem muito tempo, você tem que começar a ser uma pessoa madura, você tem que começar a ser uma pessoa que tá lutando pelo seu amor, é nesse momento que você mostra que você ama. Comecei a dar os mesmos conselhos que a minha mãe me deu quando eu achei que o meu problema com o meu casamento com o pai dele era esse. Mas não era. E o caso dele também não era. Ele começou a rir e falou, mãe, eu sei que tá errado, mas você é minha mãe e você vai ter que ficar do meu lado. Eu já sei como eu vou resolver isso, tanto que eu já resolvi. O que eu tô sentindo falta, mas é de coisa nova, é de emoção. Eu quero emoção pra minha vida. Eu não quero largar a minha esposa porque eu amo ela, amo meu filho, amo nossa família. Mas eu sou homem e eu preciso de emoção. Então eu comecei a ficar com uma menina do meu trabalho. Ele falou isso com tanta naturalidade que na hora minhas panelas caiu tudo no chão, que eu fiquei olhando pra cara dele assim, sem acreditar que eu tava escutando a mesma coisa que o pai dele falou. Só que o pai dele não falou pra mãe dele, o pai dele falou pra mim. E eu sofri muito com a minha separação. Eu olhei pra cara dele e falei, eu não acredito que você tá falando isso. E quando eu comecei a falar um monte de coisa com ele, o semblante dele meio que fechou. Ele, mãe, como assim? Você é minha mãe, você tem que ficar do meu lado, errado ou certo, eu sou seu filho. E eu entrei em mais desespero ainda. Eu abaixei pra poder pegar minhas panelas. Quando eu abaixei pra poder pegar minhas panelas, ele abaixou junto comigo. Eu já subi com as panelas no meio da cara dele. Pô! A panela pegou em cheio na cara dele. Falei que ele não tinha vergonha na cara dele. Falei que ele não prestava igualzinho ao pai dele. E falei que eu ia tomar uma atitude sobre isso, que isso não ia ficar assim. E aí ele entrou em desespero. Que Deus me perdoe, mas eu acabei com o casamento do meu filho. Porque na mesma hora eu liguei, pessoalmente, eu mesmo liguei pra minha nora. E ele, mãe, calma aí, tentando me impedir, tentando pegar o telefone, eu com a panela na mão, falando pra ele, você me respeita, que eu sou a sua mãe, se você avançar em mim,